Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Está no ar o quadro Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. E este é um espaço criado pela Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, que tem aí o objetivo de esclarecer dúvidas do cotidiano a respeito das Escrituras Sagradas. Qual a sua dúvida? Mande para a gente também, 998318195 DDD 11. Ou então você que está nos acompanhando pelo canal da Religião Divina no YouTube, deixe aí as suas dúvidas nos comentários também. Hoje quem participa com a gente é o irmão Marco D'Ameto, ministro pregador da Religião do Terceiro Milênio. Irmão D'Ameto, seja muito bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, obrigado pela oportunidade. Bíblia na mão, Jesus no coração. Bom, a primeira pergunta, irmão D'Ameto, é de uma ouvinte aqui, de um ouvinte que preferiu não se identificar, naturalmente que nós respeitamos esse direito. Então, perguntando o seguinte: como devemos entender a parábola de Jesus sobre o homem rico e Lázaro, constante no Evangelho do Cristo segundo Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31? Essa parábola, gente querida, ela pode ser explicada e entendida na medida em que nós perguntamos ao Evangelho. Porque a gente pergunta e o Evangelho de Jesus responde. Capítulo 12, versículo 17 do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Aqui está a explicação. Disse Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Essa é a resposta. Porque o rico e o Lázaro vieram ao mundo, quer dizer, o mundo material, mundo de César, com as obrigações para o mundo material, ao mundo de César, e dentro do espírito as obrigações do mundo de Deus, para dar a Deus o que é de Deus. E o que aconteceu? O Lázaro veio pobre nas provas da pobreza, o rico veio rico nas provas da riqueza. Voltaram ao mundo espiritual. O Lázaro estava bem no reino de Abraão, quer dizer, no reino de Deus. E o rico estava no Hades, inferno, purgatório, no abismo. Mas por que isso? Porque Lázaro era pobre e foi para o céu? Não. O rico era rico, então foi para o inferno? Não. Acontece é que o Lázaro cumpriu as duas partes. Deu a César o que era de César, sua presença, seu exemplo, sua perseverança, sua reencarnação. E deu a Deus o que era de Deus. Ele era pobre, era humilde, era perseverante e tinha fé. Queria apenas umas migalhas da mesa do rico. E ninguém lhe dava nada. Até os cãezinhos tinham compaixão com ele e ele recebia com amor os cãezinhos. Então, todo mundo que ele pedia ajuda e podia ajudar e o ajudava, ele oferecia a oportunidade de Deus para a caridade. Então, o Lázaro foi para os céus porque deu a César o que era de César, estando na terra, as configurações da vida, as provas, cumpriu sua prova. E deu a Deus o que era de Deus, humildade, fé, perseverança e aquele gesto de oferecer aos outros a oportunidade da caridade. O rico não. O rico só cumpriu a primeira parte. O que era de César ele ofereceu. Riqueza, banquete, fama, estrutura material. Essa parte ele cumpriu. Então não foi feliz no mundo de Deus, porque na terra ele foi feliz dando a César o que era de César. Chegando no plano espiritual, faltou dar a Deus o que era de Deus estando na terra. Então, podendo fazer caridade, não fez. Podendo ter compaixão com Lázaro, não teve compaixão. Então ele deu a César o que era de César, mas faltou dar a Deus o que era de Deus. Então recebeu do outro lado as sanções, o remorso, e lá ainda foi informado a ele: leiam a Bíblia, leiam Moisés e leia, que os seus irmãos leiam Moisés e os profetas, quer dizer, estudando o que era de Deus para dar o que era a Deus o que era de Deus. Então essa é a resposta. A diferença no céu foi essa. O rico deu a César o que era de César e a Deus o que era de Deus. O Lázaro, no caso, desculpe. Então Lázaro deu a César o que era de César, as coisas materiais, a Deus o que era de Deus, as coisas espirituais. E o rico não. Então, se queremos ter esta certeza da felicidade na terra, a felicidade no céu, devemos cumprir as duas partes. Cumprir as obrigações da terra e cumprir as obrigações com Deus.
A próxima pergunta, irmão Dameto, vem da Liana Mendes, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então ela pergunta assim, né? Há mais de 2000 anos, um jovem rico que teve um encontro com o Cristo saiu triste, porque Jesus lhe convidou a vender todos os seus bens e dá-los aos pobres. Me parece que esse continua sendo um problema atual da nossa sociedade, a dificuldade humana de abrir mão dos bens materiais. Qual a visão da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sobre o acúmulo de riquezas? Vamos perguntar ao Evangelho de Jesus. E Jesus responde no capítulo 6, versículo 33 do Evangelho segundo Mateus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Quando a pessoa já nasce rica, ela já nasce com a prova da riqueza. Quando ela acumula na terra, tem que ser segundo o que Jesus está ensinando aqui, ó. Você busca o reino de Deus, onde está a verdadeira riqueza, e todas elas, além do próprio dinheiro. E sua justiça, quer dizer, aquilo que é honesto, aquilo que é perfeito, aquilo que Deus quer te dar e Ele nunca tira. A gente é que perde por não usar bem. Então, é o reino de Deus, portanto, o governo de Deus, a política de Deus e todas as riquezas de Deus, além do próprio dinheiro. E o que é justo, o que é necessário. Essa é a melhor maneira de acumularmos riquezas sem perdermos amanhã e sem nos perdermos e sem sermos escravos dela. Porque nós buscamos no reino de Deus, portanto nas riquezas de Deus, e aí aquilo que Deus quer nos dar, Jesus diz, todas as coisas vos serão acrescentadas. É o dinheiro, é a paz, é a segurança, é a proteção. Essa é a visão que a religião divina tem da riqueza, a ponto do irmão Paiva dizer, fórmula urgentíssima econômica do Cristo. Portanto, são todas as riquezas de Deus. Está aqui. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas, portanto, todas as riquezas espirituais, morais e materiais vos serão acrescentadas. Outra dúvida que chegou aqui, a gente agradece a Liana Mendes, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que trouxe a dúvida dela. A próxima, irmão Dameto, é o seguinte: quem autoriza no mundo espiritual o desencarne? Vamos perguntar ao Evangelho. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 29. Jesus vem falando dos estímulos e diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por um asse, uma moeda de pequeno valor naquele tempo, podemos traduzir como centavos de real, centavos de dólar. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quer dizer, nem o passarinho vai passar para outra pátria sem a autorização de Deus. Então, quem autoriza a nossa vinda é Deus. Quem autoriza a nossa subida ao Pai, o desencarne para a pátria espiritual, é Deus. Jesus abençoa e coordena esse mecanismo. O Espírito Santo nos ajuda a ir desse plano para lá em espírito. Mas a autorização não é nem de Jesus, nem dos espíritos. A autorização é de Deus. Nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 29, está aqui a resposta do Evangelho. Quem autoriza a subida ao Pai é Deus. Mais uma pergunta chegando aqui pra gente, irmão Dameto, nesse quadro. Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Você também pode mandar a sua dúvida aqui pra gente sempre. 998318195 e o DDD é o 11. Ou se você estiver acompanhando a gente pelo canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube, mande a sua dúvida aí nos comentários também, tá bom? Qual é a maior bênção para os pais quando têm filhos? Vamos perguntar ao Evangelho do nosso Mestre, capítulo 10, versículo 40, do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Então, quando você receber uma criança e você tiver filhos, meu irmão, minha irmã, irmão Paiva já explicou, filhos carnais, filhos adotivos e filhos que são as realizações da terra. Saiba disso. Ao receber um espírito como filho, carnal, adotivo ou oportunidade de trabalho, você recebe Jesus,
portanto, a maior bênção. E quando você recebe Jesus, você recebe o próprio Deus, portanto, uma bênção maior. Então, não é o dinheiro, não é a oportunidade, não é a fama. Ao receber uma criança, você recebe Jesus. Ele é o maior galardão. E ao receber Jesus, você recebe o próprio Deus, naquela criança, naquele jovem, naquele trabalho. Portanto, essa é a maior bênção. Evangelho de Jesus, a resposta, capítulo 10, versículo 40, segundo Mateus. Vamos a mais uma pergunta aqui. Chegando então a essa pergunta: por que muitas pessoas sentem aflição na alma, mesmo tendo tudo? O que fazer? Vamos perguntar ao Evangelho de Jesus. Eu recebi as perguntas antes, então foi fácil a gente estudar aqui, preparar uma colinha, mas você pode mandar uma pergunta agora. Para a religião divina não tem tema tabu. Resposta de Jesus, capítulo 4, versículo 34. Disse-lhes Jesus, Evangelho segundo João, disse-lhes Jesus: o meu alimento consiste em fazer a vontade de meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Então muita gente sente aquela aflição, mesmo tendo muitos compromissos, porque talvez não esteja fazendo literalmente o tempo todo a vontade do Pai. Então no que faz a vontade do Pai, sente-se bem. No que não faz, aí não vai se sentir bem, vai aquela aflição, aquele desânimo, aquele vazio. E completar a sua obra. Então isso é o que nós temos que fazer. Completar a obra é você receber um filho e completar o filho nos ensinamentos e nos bons exemplos espirituais. Completar a obra é não deixar nada para amanhã do que você pode fazer hoje. Completar a obra é saber que toda obra tem a parte espiritual, diz o irmão Paiva, tudo é espiritual. Então um compromisso, o trabalho, os resgates, tudo isso tem a parte espiritual. Se eu fizer só o lado material, só darei a César o que é de César e a Deus não darei a Deus o que é de Deus. Então está aqui, Jesus é feliz, tem paz no coração, tem alegria completa. Por quê? Porque ele se alimenta fazendo a vontade do Pai. É o perdão, é a boa vontade, é a fé, é a correção e completa a obra de Deus, que no caso somos nós. Toda vez que você faz isso, você é feliz. Bom, a última pergunta, irmão Dameto, que chegou aqui pra gente. Todos sabemos que é preciso fazer o bem, mas todos podem? Existe uma bênção específica para cada ato? Vamos perguntar ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, nesse final, a gente vê, todo mundo pode fazer alguma coisa. Oferecer um copo d'água a alguém é uma coisa que todo mundo pode oferecer. Então todos podem fazer o bem. No versículo 41, Jesus explicando. Você recebeu um profeta, um espírito que foi profeta, volta ao mundo, apesar de que o irmão Paiva explica que somos todos profetas. Então, para cada oportunidade de trabalho, para cada demanda da caridade, para cada pessoa que precisa especificamente de uma coisa da nossa parte, e para cada coisa que a gente faz pelos outros e diante da lei divina, uma oportunidade específica, uma demanda específica, uma necessidade específica e uma bênção específica. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá o galardão que cabe ao profeta, bênção específica. Quem recebe um justo por ser justo, o galardão conferido ao justo, portanto, uma bênção específica. Simples assim, a gente pergunta e o Evangelho de Jesus responde.
Sempre aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Você acompanha às segundas-feiras este quadro Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus e também Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Então, quinzenalmente esse quadro você acompanha. Hoje acompanhamos este. Semana que vem, então, Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Você já pode mandar as suas dúvidas aqui pra gente. 998318195. Irmão Dameto, muito obrigada pela participação com a gente aqui hoje. Deus está presente. Viva Jesus! Só lembrando mais uma vez aquela primeira pergunta que na hora da distribuição não ficou muito clara, eu acho. E a gente tem que deixar muito claro, irmão Paiva sempre explica. A gente prejudica até a beleza em favor da clareza. E quem fala com clareza expande a beleza. Então vejam bem, o rico e o Lázaro viveram juntos. Um rico e o outro pobre. Os dois teriam provas, um a pobreza, o outro a prova da riqueza. Quando voltaram ao mundo espiritual, o pobre era rico e o rico era pobre no mundo espiritual. Por quê? Por causa das condições da terra? Não. Acontece que estando no mundo temos compromissos da terra, mas os compromissos do céu da terra estão dentro da gente também. Porque, como explica o irmão Paiva, tudo é espiritual, seja para o bem ou para o mal. Lázaro encarou a reencarnação na terra, ou seja, as configurações do mundo de César, e deu a César o que era de César, como está na resposta do Evangelho de Jesus. E deu a Deus o que era de Deus, porque foi humilde, foi perseverante, não queria passar por cima de ninguém. Então, ao cumprir as duas partes, ele chegou bem do lado de lá. O rico, não. O rico cumpriu só a primeira parte, do mundo de César, a riqueza, a estrutura, a reencarnação. Ele foi bem até certo ponto, mas não dava nada a ninguém. Então não deu a Deus o que era de Deus. Quando chegou do lado de lá, não recebeu as bênçãos de Deus como Lázaro recebeu. Por isso que a resposta do Evangelho é: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isso acontece no mundo material com os reflexos espirituais. Acontece quando o Espírito está lá, formatando sua próxima reencarnação. Viva Jesus, pessoal, em nossos corações para sempre. Obrigada, irmão Marco Dameto, ministro pregador da religião do terceiro milênio. Hoje aqui no quadro Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Então você sempre pode mandar a sua dúvida. Temos as respostas no Cristo de Deus, no Evangelho Apocalipse dele. Novamente o WhatsApp para você mandar a sua dúvida é o 998318195. 998318195 e o DDD é o 11. Você está acompanhando a gente pelo canal da Religião Divina no YouTube? Então deixa o seu comentário aqui no vídeo com a sua dúvida também. Aproveita, já se inscreve no canal, porque sempre vai chegar notificação para você aí de novos vídeos, né? Novos quadros para você acompanhar. E você aproveita e dá joinha nesse vídeo também para chegar para muito mais gente ainda esse esclarecimento do Evangelho Apocalipse do Divino Mestre. Então, semana que vem, você acompanha com a gente Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.